E aí, beleza? Bem-vindo a mais um estudo. Véi, você sempre ri quando eu faço isso, é só um e aí, beleza, não tem nada demais. Bem-vindo a mais um estudo do grupo de estudo de Gálatas e Sistemática, que a gente ainda não deu nome, é, ou a vigília de estudo, de acordo com o pessoal aqui. Hoje nós vamos estudar, neste momento, Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 21. Nós vamos terminar o capítulo 2 hoje, né? O de sempre, isso aqui é uma série, então assiste os últimos estudos, é importante. Além disso, eu vou deixar meu arroba no Instagram e do Twitter aqui embaixo, caso você queira me chamar para entrar aqui, tirar uma dúvida, trocar uma ideia. Seja bem-vindo, esteja convidado, se sinta convidado, tá? Mas eu acho que se você está vendo isso aqui, provavelmente você já está nesse grupo. Enfim, para começar, eu queria fazer uma leve recapitulação do nosso último estudo, só para, assim, né, não falar que a gente não fez. Tô zoando. É porque realmente é bom a gente relembrar antes de começar mesmo. E ainda fazer uma erratazinha, que é super necessária, que eu achei muito massa de eu ter descoberto, né? Bem, para recapitular, é o seguinte: a gente falou bastante sobre a unidade do evangelho, né? Sobre a validação do apostolado de Paulo e sobre como o evangelho dele é o mesmo do que o de Pedro, Tiago e João, mesmo ele não tendo aprendido deles, mas do próprio Cristo. Então, uma comprovação que tanto o evangelho de Paulo quanto o evangelho dos outros apóstolos vem diretamente de Jesus e não é uma invenção, e eles estão de acordo, né? Paulo comprova isso dizendo, olha só, eles não me acrescentaram em nada, não adicionaram mais nada no meu evangelho, no evangelho que eu prego. Nada foi adicionado, só apresentou um ponto de convergência que a gente abordou, que era qual? Cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, que hoje na nossa sociedade vai muito além dos pobres, das viúvas, dos órfãos, vai a galera absurda aí que se a gente fosse parar para falar, ia ser complicado. Então, né, é cuidar da galera que precisa ser cuidada. Basicamente, esse é o ponto aí de convergência total, aí, independente de divergência teológica, né, que não tinha entre os apóstolos, mas hoje tem, né? Nosso chamado é ser corpo, independente de denominação, independente de qualquer coisa. E, além disso, o evangelho sendo contracultural, ou seja, sendo contrário a aspectos negativos da cultura, mas não é colonizador, ou seja, apesar dele lutar contra o pecado que está na nossa cultura, ele não padroniza a cultura, ele não faz a cultura toda ser brasileira, do mundo inteiro, ou a cultura toda ser judaica, igual é lá em Israel, né, na Palestina. Então, é essa questão, sabe? Ele não padroniza a cultura. Já voltando para cá, nós vamos ver o desenrolar dessa história depois dessa comprovação aí da validade dos evangelhos, né? Da igualdade dos evangelhos, da unidade. Nós vamos nós vamos passar um pouquinho mais para frente na história, mas ainda assim não é no período que Gálatas foi escrito, mas antes, de Paulo contando da vez que ele peitou Pedro e com necessidade, sabe? Não foi uma briga à toa, não. A gente vai ver isso direitinho. Sobre a errata que eu queria fazer é o seguinte: se vocês lembram bem, no último estudo eu falei sobre que existia uma discussão sobre quem era o líder da igreja de Jerusalém, se era Pedro ou Tiago, né? E sobre isso, né, dando uma pequena correção nessa questão. O que acontece? Naquela época existiam 5 igrejas, era chamado Pentarquia, que era basicamente as cinco igrejas de maior influência na época. Tá? Entre as 5 igrejas, a gente tinha a igreja de Jerusalém, que era a igreja que Tiago era o bispo, ou seja, era o cara que comandava, o líder maior ali, o cabeça daquela igreja, entre aspas, né? O líder, porque o cabeça da igreja com I maiúsculo é Cristo, mas o cabeça da igreja com I minúsculo, nesse caso aí, era Tiago, ele era o representante daquela igreja de Jerusalém. E em Atos 11 narra, né, que uma parte boa aí dos judeus ali que estavam lá em Jerusalém, que eram cristãos, acabam fugindo de Jerusalém por causa de perseguição e vão para Antioquia.
Ali na Antioquia é fundada a igreja de Antioquia, que é onde Pedro era esse bispo, Pedro era o líder. Então, Tiago, irmão de Jesus, era líder da igreja de Jerusalém e Pedro era líder de Antioquia. Beleza. Antioquia, na visão católica romana, foi a primeira sede da igreja como o Vaticano saca? Então, foi ali que Pedro exerceu o primeiro, não sei se eles chamam de episcopado, mas foi o primeiro papa. Foi ali que, se vocês lembram, Pedro foi, que eu comentei, Pedro é o primeiro líder da igreja geral. E é ali que ele adquire, entre aspas, esse status, que ele consuma esse status, não sei qual seria a palavra certinha para isso, porque cá entre nós eu não sou tão interessado assim na teologia papal, não. Mas, enfim, é interessante a gente perceber que existe essa influência das igrejas, assim, das 5 maiores igrejas, né? E, na verdade, não tem esse debate especificamente, porque essa liderança, ela acontece no momento que essas 5 igrejas existem, né? E Tiago era líder de Jerusalém mesmo, e Pedro era da igreja em geral, mas especificamente da de Antioquia. Se a gente vê, Paulo geralmente era enviado da igreja de Antioquia, né? Então, realmente era uma igreja que era, vamos dizer assim, sede, talvez. Bem, beleza. Eu queria que alguém orasse por nós, para a gente começar. O que vocês acham de alguém orar? Eu nem lembro quem que orou na última. Beleza, eu oro então. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, para poder estudar a Tua palavra, Pai, poder te glorificar, Pai, aprendendo mais do Senhor, estudando mais sobre o Senhor e conhecendo mais a Ti, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu usar a tecnologia para estarmos juntos, Pai, para nos reunirmos no nome do Senhor, Pai, e para poder aprender mais, como eu já disse, Senhor, que o estudo hoje, que eu possa dirigi-lo, Pai, de acordo com a Tua vontade, que eu não fale nenhuma besteira, que o Senhor me lembre de tudo que eu estudei, que não dê um branco, que todo mundo aqui tenha também coisas para adicionar, porque o Senhor sabe o quanto que é positivo para nós quando a galera comenta, Pai, que o Senhor dirija esse estudo da forma que o Senhor quiser hoje, Pai. Em nome de Jesus, frutifica no nosso coração, Pai, todo aprendizado que a gente tiver, para que a gente seja mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar. Agora, eu não aceito não como resposta, não. Alguém vai ter que ler o versículo 11 para mim. Não é possível que ninguém vai ler o versículo 11. Não precisa nem orar, não precisa falar da cabeça. É Eu só... leio. Isso, boa, obrigado. No versículo 11 de qual capítulo? No 2. O livro é Gálatas, tá? É da Bíblia. Pô, é da Bíblia, né? Um pouquinho no finalzinho, né? É 2:11, né? Gálatas, tá bom. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, pois era repreensível. Né, a gente vê ali, a primeira coisa que me chamou a atenção, e eu confesso que não é um trem que geralmente acontece, assim, eu me apegar a termo da forma que foi aqui, tipo assim, de eu procurar no resto da Bíblia o que a Bíblia fala sobre, né? Sobre essa questão de Pedro ser repreensível, né? Sobre isso de Pedro ser reprovável, como diz aqui na minha versão, né? Isso é um trem que é um negócio doido, né? Isso entrou na minha cabeça, assim, e repreensível no original remete a merecer censura, merecer ser censurado, né? É uma repreensão justa a ele. E aí o que eu quero perguntar para vocês é o que a Bíblia fala sobre ser irrepreensível? Alguém aqui sabe de alguma coisa? Alguém já ouviu alguma pregação, alguma coisa sobre isso? Sobre ser irrepreensível? Irrepreensível? Irrepreensível também tá certo, mas é outra coisa. Alguém aí já ouviu isso? Tipo assim, a gente tem vários textos bíblicos que falam sobre essa questão de irrepreensibilidade. Então, tá muito ligado ao conceito de ser santo. Mas, cara, eu acho que é um pouco mais específico, entende? O santo, ele é irrepreensível, mas nem toda pessoa irrepreensível é santa. Basicamente, gente, a primeira vez que a palavra para o grego de irrepreensível foi usado na Bíblia era em relação a Zacarias e Isabel.
E aí a gente pensa, caraca, como assim? Zacarias e Isabel não eram santos, né? Eles pecavam como nós, mas eles viviam de acordo com a vontade do Senhor, né? Esse mesmo termo, né? Lógico que essa palavra não, mas é usado no Antigo Testamento de certa forma, quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso é ser irrepreensível. Não quer dizer que o cara não erra, né? Mas quer dizer, como o Stott muito bem coloca sobre a vida de Davi, não quer dizer que ele era perfeito, mas quer dizer que ele era um cara que o coração dele estava totalmente voltado para servir a Deus, né? Tirando os momentos que ele pecou, obviamente, e ele se arrependia dos seus pecados. Ser irrepreensível é isso, é viver completamente para Deus e quando cair, quando errar, arrepender-se do mal. E Davi não errou pouco, né, velho? Ele foi homicida, adúltero, altas paradas. E ainda assim, o homicida adúltero era homem segundo o coração de Deus. Para mim, repreensão subentende erro e falhas passíveis de correção. Alguém. Então, exatamente, Vitória, é exatamente esse ponto, né? Alguém repreensível é passível, alguém repreensível é passivo de correção. Mas se a gente for por esse lado, nós vamos cair que Davi não era irrepreensível, que Timóteo não era irrepreensível, que Zacarias e Isabel não era irrepreensível. Qual que é a única pessoa irrepreensível que a gente tem? Jesus. E a Bíblia usa irrepreensível para Zacarias e Isabel. Isso quer dizer que eles eram perfeitos? Não. Quer dizer que quando eles erravam, eles se arrependiam. Entendem? Essa que é a questão. Eles são repreensíveis. Ninguém era irrepreensível. Exatamente. Então, se a gente, no final aí dessa teologia, aí a gente chega que ninguém era irrepreensível. E no sentido, né, estrito da palavra, sim. No sentido estrito da palavra, só Jesus. Mas a gente vê assim no sentido mais lato, um pouco mais geral, que a irrepreensibilidade não é não errar, mas é pedir perdão pelo erro. É errar e recorrer a Deus assim, sabe? O jovem rico era irrepreensível aos próprios olhos. Paulo também era irrepreensível aos olhos das tradições judaicas. Só que, quando a gente está falando de irrepreensível aqui, eu estou querendo dizer irrepreensível aos olhos de Deus. É a pessoa que vive para Deus, que o coração dela está totalmente voltado para o Senhor, mas que erra, só que, exatamente, é diferente. Que erra, mas mesmo errando, pede perdão. Mesmo errando, se arrepende. É pecar e se arrepender antes que alguém o repreenda. Igual eu falei, no sentido mais geral, mais lato, que é o usado pela Bíblia, sim. Se a gente usar no estilo de alguém que não é digno de nenhuma repreensão, nunca foi, aí é Jesus. Saca? É esse que é o trem. Então, no sentido geral, é assim. E aí, quando a gente vai ver lá em Filipenses 2 mesmo, ou em 1 Tessalonicenses, ou acho que em Timóteo ele fala sobre irrepreensibilidade também. Quais são as características de alguém irrepreensível, né? É uma pessoa que é grata, uma pessoa que é pacificadora, uma pessoa que é honesta, que é dedicada. 1 Tessalonicenses é um livro que fala muito sobre isso, sobre essa irrepreensibilidade em Deus. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, né, quando fala face a face. Galera, eu vejo esse face a face aqui como muito lá em Provérbios, quando a galera começa a falar assim, o cara que fica elogiando muito na sua frente, atrás só te rebenta, assim, sabe? Tipo assim, só pelas costas, assim, só fala mal, saca? Fala muito sobre falsidade, não sei, porque tem 1 milhão de provérbios, eu não vou citar exatamente quais que falam isso não, né? Mas fala basicamente os muitos elogios, né? Não sei o que, blá, blá, enfim, pesquisa aí depois. Me remete muito a isso, né? Face a face, sem falsidade. Ó, eu vou trocar ideia com você agora, franca, sabe? Sem ficar, tipo assim, pagando de moralista com os outros, mas realmente te exortar em amor, porque eu sou seu amigo e eu quero te ajudar. Eu vejo muito isso, assim, em Paulo, quando ele fala dessa forma. E aí, versículo 12. Alguém leu o 12 e o 13 para mim agora. Quero os dois juntos. Posso ler? Por favor. Tá bom. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Beleza, obrigado.
Olha só, no versículo 12, então, fala sobre assentar à mesa. Isso é um trem que sempre me chama atenção, né? Que para nós tomar um cafezinho não é nada demais. Você não precisa gostar da pessoa para tomar um cafezinho com ela, sabe? Eu, pelo menos, eu já almocei com gente que eu não sou tão fã. Tá tudo bem, que eu reprovo as atitudes. Jesus mesmo se sentou com cobradores de impostos e prostitutas, né, que eram negados por aquela galera ali, né, e nesse contexto de que sentar à mesa ali é basicamente ser conivente, né, na nossa cultura tem menos disso, mas na deles tinha muito dessa parada, esse significado cultural que tinha, né, era importante para essa questão, né, e, gente, beleza, falando sobre Pedro, né? Porque Pedro, como diz aqui no final do 12, se retirou e se separou, temendo que era da circuncisão. Gente, Pedro ali não nega ensinamento. É um erro que as pessoas costumam acometer, falando assim, poxa, Pedro pregou um evangelho diferente, Pedro errou. Não. A Pedro ali, a conduta dele estava errada. O que fez ele se levantar da mesa não era uma divergência teológica, não era uma convicção, né? Era falta de caráter, assim, falando na tora, assim, era meio, né? Como é que eu posso dizer? É um erro de conduta. É um medo da pressão que, como falou aqui no final, né? Temendo que eram da circuncisão. Era um medo por ser pressionado por aquela galera, né? E aí no verso 13, gente, fala que influenciou até Barnabé, companheiro de Paulo fiel, que todo mundo, tipo assim, já tinha ouvido Paulo pregar para gentil 459 milhões de vezes. Até Barnabé foi influenciado. Até Barnabé caiu nessa, natural de Chipre, isso mesmo. Até Barnabé. Mas será que Barnabé, ele caiu, né, nessa história aí por causa da autoridade de Pedro? Tipo assim, se Pedro ainda tem essa autoridade aí, ele deve estar correto, sabe? Com certeza é uma das conclusões que a gente vai tirar disso, sabe? Ou, tipo assim, é por isso que, já que você deu essa adiantada um pouquinho, vou falar disso agora. É por isso, gente, que lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago fala assim, ó, não é pra todo mundo querer ser mestre não, viu, rapaziada? Que nós mestres vamos ser julgados daquele naipão. Nós vamos ser julgados de uma forma mais pesada. E Tiago fala isso, e a recomendação de Tiago é justamente por isso, porque a nossa influência, ela nos dá responsabilidade. A nossa influência, ela nos dá uma responsabilidade, tipo assim, ó, toma cuidado com o que você vai fazer. Porque um errinho seu influencia outras pessoas a errarem. Porque não foi só Barnabé, né? Os demais judeus, então, mais cristãos ali, se afastaram, sabe? E por essa influência é normal ser levado, né? Eu acredito que eu também talvez seria levado de alguma forma, né? Ou pelo menos eu ficaria assim, uai, mas será que eu ficaria balançado, sabe? Ficaria, caramba, mas esse cara tá fazendo isso, né? O problema de acreditar que líderes são perfeitos. Eu acho que Barnabé não acreditava que líderes eram, porque Pedro era perfeito, mas ele balançou demais, sabe? Por um lado ele falou assim, não, fiquei na dúvida, mas melhor, né? Melhor ficar aí, eu vou ir. Então, tipo assim, eu vou ir a pleonasmo, né? Mas, enfim, continuemos. E, gente, se Paulo tivesse ficado calado, a gente teria um evangelho judaizado. Porque, a partir daí, a galera ia falar, ó, só quem circuncida pode sentar à mesa. A galera ia começar a circuncidar para sentar à mesa. No fim das contas, o que ia rolar? A gente discutiu isso no último estudo. A galera ia começar a judaizar o evangelho, iam ter outras, não, essa aqui pode, essa aqui não pode, essa aqui pode, essa aqui não pode, ia ficar nessa permissividade de coisas vãs assim. E no fim das contas, a gente teria o evangelho judaizado. É a segunda vez que um posicionamento de Paulo, né? Na primeira vez, vocês lembram que foi no começo do capítulo 2, quando ele não permite que Timóteo circuncide por pressão, não cede a essa pressão. É a segunda vez que esse comprometimento com o evangelho de Paulo reflete nas nossas igrejas hoje. Vamos continuar, rapaziada? Eu gostaria que alguém lesse para mim o versículo 14. Pode ler o 15 de uma vez também, por favor.
Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecador... Quê? Nós, gentios de nascimento, e não gentios, pecadores. Vocês percebem a conduta de Paulo? Ele fala assim, ó, eu vi que eles não estavam agindo certo, então fui lá e peitei eles. É isso. E, gente, por que Paulo falou publicamente, sabe? Isso é uma pergunta que a galera faz assim, poxa, né? É constranger o Pedro. Muitas vezes a gente se sente constrangido com aquelas puxadas de orelha que a gente toma, né? Em público. A gente fica muito constrangido com isso. Mas será que é errado a gente chamar a atenção das pessoas em público, né? Ou melhor, qual é a importância, qual é a hora de conversas privadas e conversas públicas? Qual é o momento, né? Como é que a gente faz essa divisão? Ou será que Paulo foi simplesmente impulsivo, né? Que Paulo não aguentou ficar calado aí. Não pode sair, não. Aí depois teve que explicar na frente de todo mundo, por raiva. Será que ele foi exibicionista para mostrar que ele sabia? Será que é isso, né? Gente, a resposta é simples. Pedro errou em público, certo? Pedro errou em público e ele precisava ser repreendido. Quando a pessoa erra em público, esse erro tem que ser esclarecido em público também. Você pode levar aquela pessoa pro privado, você pode levar a pessoa a colocar a pessoa de cantinho, né? E falar com ela e depois voltar e pedir e aí esclarecer isso, né? Já fiz isso algumas vezes. Sempre que eu posso eu faço isso. Mas tem vezes, gente, que não dá. E Paulo tá numa vez que não dá. Não tem como ele arrastar Pedro para um cantinho para conversar com ele e depois voltar. Porque naquele momento a segregação já estava rolando. Ele precisava agir com urgência. Naquele momento ali era o evangelho que estava em jogo. A gente tem que pedir a Deus essa sabedoria também. Poxa, quando eu devo falar privado, quando eu devo falar em público, né? Os erros em público, eles sempre têm que ser consertados em público, esclarecidos, mas nem sempre você precisa chamar atenção em público. Você pode levar para um cantinho. Só que em situações de urgência, a gente teria... Martinho Lutero não falou com o Papa em off, é verdade. E aí ele fala aqui, ó, por exemplo, também no começo, de acordo com a verdade do evangelho. Galera, olha que interessante, né? Não andavam corretamente de acordo com a verdade do evangelho. É muito doido que aí eu queria abordar uns termos legais, assim, que ficou até deu confusão nesses tempos aí, né? A gente teve um pastor famoso que, né, eu gosto muito dele, o Ed Renekiewicz, que falou que não existe ortodoxia, isso gerou um burburinho, a galera falando pra caramba e tal. E aí, tipo assim, eu vi muita gente, Pedro, o que é ortodoxia? Me responde o que é ortodoxia. E esse versículo ele responde, né? Não andavam corretamente em retidão, segundo a verdade do evangelho. Orto é retamente. Orto é você caminhar corretamente, é caminhar em retidão. Orto é caminho reto. Doxa é opinião comum, é a visão, é a cosmovisão. Então, ortodoxia é a visão correta do cristianismo. É o que nos limita a pensar, né, da forma certa. Alguém que pensa diferente da ortodoxia, essa pessoa é herege. Entenderam? É para isso que serve a ortodoxia. A ortodoxia é como se fosse um círculo. Tipo assim, ó, se você sair daqui, você vai estar errado. Se você trabalhar aqui dentro, você vai estar certo. Por quê? Porque a Bíblia delimita isso aqui, ó. A Bíblia diz isso aqui. Então, ortodoxia significa conformidade com os princípios de qualquer doutrina. Eu prefiro explicar de acordo com a palavra que eu acho melhor, sabe? Orto é caminho reto, é retidão. Doxa é opinião, é visão. Então, é visão reta, visão correta. Simples. Não é um conceito tão difícil, é só um nome que é chato. E é muito doido quando Paulo fala assim, ó, você não vive como gentios e você está cobrando dos... Você não vive como judeu, sendo judeu, e você está cobrando dos gentios viver como judeu? Ah, sai fora, né? O que está acontecendo aqui? Gente, vocês lembram lá em Atos, no capítulo 10, fala de que Pedro teve uma visão, que Deus falando assim, ó, vai lá, mate, come, e aí Pedro fala assim, jamais comeria alimento impuro, Senhor. Aí Deus vira para ele e fala assim, ó, o que eu te dei, você não considera impuro, não. Vocês lembram dessa parte lá em Atos 10? Quem não lembrar, volta aí depois do estudo, agora não.
Então, basicamente, era que Pedro, com certeza, não observava as leis alimentares. As leis de não comer animal com sangue, não comer porco, não comer camarão, não comer nada disso. Com certeza, Pedro não respeitava essas leis. Porque ele já tinha sido instruído a que não precisava mais. Quer dizer que Pedro não respeitava as outras? Eu não sei se tem alguma passagem bíblica que mostra isso. Mas eu tenho certeza que Pedro já não vivia como judeu, né? Continuemos. Não tem uma resposta de Pedro aqui. Não existe uma resposta de Pedro. Mas lá em 2 Pedro 3,15 a gente tem uma resposta. Ele fala assim, ó, de acordo com o amado irmão Paulo, que os escreve com a sabedoria dada por Deus. Né? Então a gente vê que Pedro foi humilde nessa repreensão. E nós devemos ser humildes também. Ele aceita com humildade, com amor. Ele fala, o amado irmão Paulo. Poxa, que chuchu. Que beleza, que lindeza. Ele amando, é um amor, reconhecimento do próprio erro e humildade para aceitar que não é perfeito. Até apóstolos erram, gente. E errar não é um motivo para vergonha, é motivo para arrepender-se. Né? Erros são comuns. E aí a gente lê o 15 também. E o 15 ele traz toda uma ideia, né? É de nós que estamos naturalmente judeus. Né? E aí mostra, contrapõe com esse nacionalismo exacerbado dessa galera aí que tinha um orgulho de ser judeu. Né? O erro dos judaizantes era justamente a idolatria à pátria. Quando nós falamos dos judeus, o que vem à nossa cabeça é a revelação especial divina, sabe? É a lei, é a Bíblia. Essa é a Bíblia que foi dada a eles, o Antigo Testamento foi dado a eles. Eles tinham essa visão. Não quer dizer que eles eram alheios ao pecado, que eles eram santos, mas quer dizer que eles tinham a esperança, eles já tinham uma fé, né? E aí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a salvação no Antigo Testamento. Vocês acham que a salvação no Antigo Testamento era pela lei? Porque tem muita gente que acha que era. A salvação era pela lei, depois virou por Jesus. E aí eu queria, né, conversar com vocês um pouquinho sobre isso, porque essa é uma visão muito comum da galera, né? Então fala aí no chat para mim aí se você acredita que pode ser, você pode mudar o tio aí, ó, só para mim, tá? Tá de boa. Não precisa falar para todo mundo não, mas se você acha que a salvação no Antigo Testamento é pela lei, nós vamos trocar uma ideia. Porque, basicamente, é o seguinte, né? A minha Bíblia de Estudo tem várias notas sobre isso, a Bíblia de Estudo que vocês me deram, tem várias notas sobre isso, né? A expiação no Antigo Testamento, né? Ela era... Como é que eu posso dizer? Eles eram representativos. Os sacrifícios, eles não eram de forma... um cordeiro morrendo, ele não conseguia levar o pecado do mundo, sabe? Ele não conseguia tirar o pecado daquela pessoa. Mas aquilo ali era para a pessoa lembrar que viria lá no futuro o cordeiro que conseguiria tirar. O Messias que conseguiria tirar. Então, olha só. Que doideira. Aquele sacrifício ali não era o que possibilitava a galera seguir a lei. Era lembrança, era representativo. Gente, a religião cristã, ela não trouxe um modelo novo de salvação. A religião cristã, ela trouxe o objeto da fé. Antes era fé que Deus enviaria o Messias, era fé no Messias, mas o Messias não era uma figura ainda. O Messias não era uma pessoa ainda. Entende? Na verdade, ele já era uma pessoa, ele era o filho, mas ele não havia se encarnado ainda. Lá, quando a gente vai para o Novo Testamento, o cristianismo traz a pessoa, que é Cristo. A encarnação do filho, que é Cristo. Então, olha só, nós vamos falar de Trindade hoje também, do Antigo Testamento para o Novo. O que muda é a pessoa, é o próprio Cristo Jesus, que é o cumprimento da lei, que é o alvo da fé. Entendem? Então, no Antigo Testamento as pessoas não eram salvas por obras, porque senão todo mundo que nasceu antes de Cristo morreu.
Só que essa galera aí era muito orgulhosa. E aí, em Romanos 9, Paulo acaba com a raça deles. Fala assim, é motivo de orgulho? Não, né? Romanos vai ser o tipo de livro que vai acabar com o orgulho dos judeus, de serem judeus, né? Lembrando que Romanos foi escrito depois de Gálatas, por isso que é tão mais profundo assim, porque Paulo teve mais tempo, né, para poder escrever, porque não era tão urgente. Paulo já tinha imaginado como escrever em Gálatas e outras, né? Gálatas é uma das possíveis primeiras cartas do Novo Testamento, primeiros livros do Novo Testamento. E aí, pecadores dentre gentios, então, naturalmente pecadores. Isso quer dizer que os judeus não são pecadores? Não. Isso quer dizer que são pecadores. Mas que os gentios, eles não têm consciência da esperança. Eles estão sem esperança, eles estão inconscientes. Os gentios não tinham visão da esperança. Então, eles eram pecadores, assim, que não tinha como, né, sem saber a esperança, eles não tinham como, né, serem salvos. Só que a Bíblia é muito clara que a salvação, mesmo no Antigo Testamento, ela não era exclusiva aos judeus. A revelação era. Mas todo mundo que tivesse essa revelação podia ser salvo. E eu tenho um exemplo muito claro de uma mulher no Antigo Testamento que foi salva, que não era judia, não sei se fala judia. Não era. Tem um exemplo muito claro. Raabe, lá em Josué. Vem quando Josué está em Jericó, vem quando Josué está em Jericó. Olha só, Raabe foi uma mulher que foi salva sendo uma gentia, né? Era fenícia, eu não lembro qual que era o coisinha dela lá, a raça dela lá. Ela era cananeia, gente. Ela era cananeia, gentia, e não sabia. E não era judia. E mesmo assim foi salva. Então, olha só, que doido, né? A gente vê que a salvação não era exclusiva, mas a revelação era, né? Onde o pessoal que estava no barco com ele adiciona. Exemplo em Jonas, eu não frago não, depois manda aí. Jonas é muito doido, né, velho? E aí, gente, a galera fala assim, tá bom, então os gentios agora têm acesso à revelação. Isso é motivo de orgulho? Porque então quer dizer que Deus renegou os judeus, né? Então os gentios agora são aceitos. Os judeus são renegados. Aí Paulo vai lá em Romanos 11 falar sobre isso. Rapaziada, lê para mim o versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gente, olha que doido. Aqui, né, aqui é o ápice da teologia de Gálatas é nesse versículo. É falando assim, ó, a salvação não é por obras. Basicamente é isso. Tá. Só que nesse contexto específico, várias pessoas associam apenas as obras judaicas. Falam assim, tá, a salvação não é por obras judaicas, mas as obras, elas são necessárias para a salvação. As obras de quê? De caridade, de amar o próximo, não sei o que, ela é necessária para você ser salvo. Ela conta para a salvação, tá? Também não. Lá em Romanos, capítulo 3 e 4, Paulo aprofunda sobre isso. Né? Porque aqui remete um pouco às obras judaicas. Se você fizer uma boa exegese, você vai ver que não nem tanto assim. Mas a salvação, eu ia falar essa frase, Rodrigo, você roubou minha frase, velho. Eu ia falar isso aí, mano. Agora perdeu a graça, ele estragou. Eu ia falar que a salvação é por obra, mas é pela obra de Cristo. Aí ele roubou o trem, eu ia chocar vocês. Que sacanagem. Enfim. Aqui não tá falando só das obras judaicas. Em Romanos 3:4 aprofunda isso, tá? Então, gente, a salvação é pela obra de Cristo, é pela fé na obra de Cristo, tá? Profetizou. Cristo é o único capaz, que além de respeitar a lei, ele é o único capaz de concluir uma obra salvífica. Nós não somos, por isso que nós temos que ter fé. É salvação pela fé, mediante a graça, tá? E aí, gente, então, vocês que estão rindo à toa aí, eu quero que alguém me responda o que é justificação, então. Porque falou aqui, ó, um homem não é justificado pelas obras da lei. O que é justificação, então?
Justificação de ser justo, né? Tipo, de ser justo pelo que faz. E isso não, pela nossas obras não dá. Então, não tem como. Justificação e condenação são antônios. Jurídica, gente. Justificação é um termo jurídico de perdão. Não é uma anistia. O que é uma anistia? É um perdão completo. Você não precisa de passar pela condenação. Anistia é tipo assim, nós vamos esquecer tudo que você fez. Tá? Não é isso. É por uma defesa de Cristo. Que Cristo cobre a gente com a obra dele, com a justiça dele. Por que cobrir? Porque no original hebraico, a palavra para perdão é cobrir. Então, Cristo cobre os nossos pecados com a justiça dele. A justificação é tornar-se justo. Por quê? Por nós mesmos? Não, mas porque Cristo cobre nossos pecados. É o oposto de condenação. Justificação é basicamente falar, você é justo, seus pecados estão justificados, seus pecados estão perdoados, tá? Eles já foram castigados. Condenação é, você está condenado. Isso tem a ver com imputação? Tem. Justificação é a imputação de justiça. Só que se eu falar assim, ninguém vai entender, né? Ninguém não, né? Subestimei demais vocês, mas pode ter gente aqui que não vai entender. Eu mesmo, há 2 semanas atrás, eu não entenderia. Até eu leio alguma coisa sobre isso. Então, né? Bom, continuando. Então, a justificação é isso, gente. É a defesa de Cristo, a advocacia de Cristo que nos cobre com a justiça, que imputa uma justiça que não é nossa. Por quê? Porque castiga. Sério, quando pensar em fazer piada, diz não. Não. Eu não tô gostando disso, não. Eu tô sofrendo bullying. Justificação, então, é isso, tá? É uma justiça que não é nossa, que é dada a nós, porque nossos pecados foram castigados, não esquecidos. Nossos pecados já foram castigados em Jesus, tá? Deus é justo, ele não vai esquecer e ignorar, ele vai castigar nossos pecados em alguém, tá? E no caso foi nele mesmo. Olha que loucura. Gente, a lei não salva ninguém, tá? A lei não salva ninguém. Então, a gente vê que a fé também em Cristo é um compromisso. Porque, aqui, ó, 16, a forma que ele fala, pela fé de Jesus Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pela... Olha só, então tudo é de Cristo. A fé de Cristo é tudo dele. A gente é graça pura. Nem a fé vem de nós. A fé é de Cristo, que nos deu. A fé é um milagre no nosso coração. É uma mudança, uma regeneração que o Espírito Santo faz, né? Então, basicamente, ele está falando assim, ó, ele cita Cristo exaustivamente aqui para falar, gente, a fé é um compromisso. A fé não é você falar que Jesus Cristo é o seu Senhor, é que ele é seu Senhor. Ele não é o Senhor só de uma área ou de outra, não. Ele é o seu Senhor de tudo. Vamos analisar afirmação por afirmação. Sabemos que nós que somos naturalmente judeus, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei. Essa afirmação é vaga, gente. Ela é uma afirmação geral. Ela é uma afirmação que, tipo assim, é dizendo assim, ó, qualquer homem, sabemos que um homem, qualquer homem, sabemos que um homem qualquer, uma mulher qualquer, uma criança qualquer, uma pessoa qualquer, sabemos que a pessoa não é justificada pelas obras. Mas pela fé de Cristo, nós também cremos em Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo. Quem somos nós? Né? Nessa segunda afirmação, ela é pessoal. Esse nós é dirigido aos cristãos. Nós cristãos, pela fé de Cristo, nós cremos em Cristo, na obra dele, na justificação dele. Tá? Então é para os cristãos, principalmente para os judeus, cristãos judeus. Tá? E na terceira afirmação, já que no versículo anterior ele fala, nós somos naturalmente judeus. Na terceira afirmação, é universal. Ele termina com, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então a primeira é vaga, a primeira é qualquer pessoa e não vai ser justificada pelas obras. A terceira é universal. Ninguém vai ser justificado pelas obras. É enfática essa afirmação. Alguém pode ler para mim, por favor? O 17 e o 18? Leu. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos
somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruir, provo que sou transgressor. Gente, é um tipo de versículos, são dois versículos que são complicados de interpretar. Então, eu vou traduzir para a nova linguagem do Pedro, e aí vocês vão talvez entender um pouco melhor, tá? O que está falando ali é basicamente o seguinte, ó. Se nós, que fomos feitos justos, a gente peca, então Cristo é conivente com o pecado, porque a gente entra um pouquinho naquele provérbio que o Lucas disse. Então Cristo é conivente com o pecado? Então Cristo deixa que a gente peque? Ele deixa que nós que somos condenados fiquemos impunes? De forma alguma, Paulo responde. Gente, Cristo não é conivente com o pecado, né? Paulo aí está rebatendo a ideia de que a justificação pela fé somente, ela enfraquece o senso de responsabilidade humana. Falando como assim, ó, se é só pela fé, nós podemos viver de qualquer jeito. De novo, em Romanos, Paulo aprofunda sobre isso. Não sei em qual capítulo direito não, mas ele aprofunda sobre. E aí, basicamente, o que ele está falando, gente, é que a justificação não é um status, ele vai responder isso mais para frente, não nesses versículos, mas já introduzindo essa resposta, ele vai falar que a justificação não é um status de ficção legal. Ou seja, não é um carimbo que bate na sua ficha assim, ó. Pá, pronto, justificado, toma, acabou. Sua vida não muda nada. Gente, a justificação, ela acontece quando nós estamos em Cristo. Ela não é um status ficcional, tipo assim, é só um nome. Não, ela é um status real. Ela é válida na nossa vida. Ela tá realmente ela acontece quando a gente está em Cristo, está junto a Cristo, está se relacionando com Cristo. E esse relacionamento, ele obviamente vai gerar as coisas. Gente, Paulo rebate essa ideia. Basicamente, ele rebate aquela pergunta: se Deus justifica os maus, do que adianta ser bom? Se Deus justifica os maus, do que adianta ser bom? E aí a galera fala, nada. Então é como eu disse, a justificação não é o status, não é um carimbo que, pá, não. É uma condição humana de proximidade com Cristo. Produz mudança de caráter. E essa mudança de caráter vai fazer que a gente produza obras, né? Mas como diz, eu acho que é em Filipenses, né? A vontade vem dele, a vontade vem de Deus. E a capacitação vem dele. Então é tudo dele. É tudo pelo nome dele, para ele. A glória é toda para ele. E aí, no 18, ele fala assim, né? E é difícil, né? Se torna a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo transgressor. Basicamente, o que ele fala aqui, gente, é o seguinte. Se a gente reconstrói a nossa antiga vida, em que a gente buscava alcançar a Deus sozinhos, pela lei, né, observando a lei, falando assim, antes nós judeus, procurávamos, né, alcançar a Deus com o nosso próprio braço. Ele fala assim, nós vamos escancarar como nós somos transgressores, porque a gente vai estar transgredindo contra a graça e voltando atrás no nosso passo. Ele está falando assim, ao reconstruirmos nossa antiga vida de tentar alcançar a Deus por obras, a gente escancara o nosso caráter, porque a gente destrói. Quando a gente converte, quando a gente é justificado, nós destruímos nosso antigo eu. Nós destruímos nosso antigo eu para viver uma nova vida, como ele vai abordar depois. Jesus nos diz quem nós somos nessa nova vida. É o próprio Cristo. E nós obedecemos por amor, não é por medo. Nós obedecemos por amar a Cristo. Não por ter medo do pecado, não por ter medo do pecado, não por ter medo do castigo, mas por amor. Quando caímos, o que dá força para a gente levantar, gente, é que a gente não precisa ter medo do pecado. No sentido de que a gente deve buscar não pecar. Mas se a gente acaba pecando, a gente não precisa ficar com medo. Nós não precisamos ficar mal, sabe? A gente tem que se arrepender. Aí você fala, como assim não precisa ficar mal? A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Ela produz arrependimento. E é útil para a salvação. Esse é um versículo. Eu não lembro o endereço dele não, mas é Paulo também falando, tá? Eu só lembro ele de cor. Então, isso é bíblico.
arrependimento, né? O que nos dá força para poder levantar quando a gente cai, é que a gente não precisa ficar triste, ó, Deus me odeia. Não. É dizer que nossos pecados, eles já foram perdoados e a gente pode tentar continuar. Quando nós caímos, o que dá forças para levantar é essa fé. É a lembrança que a gente está livre dessa culpa e que nós temos que mudar, nós temos que nos arrepender, mas que nós não somos mais culpados, tá? 19 a 21 aí, para mim, alguém. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Pô, é muito doido isso. Eu gosto muito do assunto identidade. E aqui fala sobre identidade, assim, nítido. Aqui é uma abordagem nítida de quem nós somos, sabe? A nossa nova identidade é Cristo. O nosso espírito, gente, ele morre e ele renasce por meio do Espírito Santo. Ou seja, né, a gente não é mais dominado pelo nosso pecado. Nosso espírito não é mais dominado pelo nosso pecado, sabe? Agora, o Espírito Santo que nos regenerou, ele habita em nós. Ele possibilita que nós sejamos cobertos pela justiça. É isso que ele está falando aqui. Nós fomos crucificados, nosso espírito foi crucificado com Jesus. E agora, né, a vida que eu vivo na carne, ou seja, olha que doido. Esse jogo de palavras, ele é muito sinuoso, assim, ele é muito singelo. Agora que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Quando ele fala carne aqui, ele não está falando daquela parte pecaminosa nossa. Ele está falando da nossa carne, carne mesmo, aqui, ó, nosso músculo, nossos ossos, nosso físico. Porque tem muita gente que confunde, que acha que carne, quando fala lá em Romanos, nossa carne, que é maligna, não sei o quê, acha que Paulo está falando do físico. Tanto que tem gente que acha que nós vamos ser fantasminha quando a gente for para o céu. Tá? Primeiro que nós não vamos nem para o céu, mas eu não vou discutir sobre isso não, tá? Primeiro que é a Nova Jerusalém que desce. Segundo que nós não vamos ser Gasparzinho, não. Nós vamos ter um corpo, tá? Na Nova Jerusalém, nós vamos ter um corpo. Leiam Colossenses, tá? Colossenses é muito bom para isso. E Colossenses, o versículo que é o ápice, diz assim, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Então, o nosso corpo, a criação, a matéria não é maligna. Mas, ou seja, nós vivemos fisicamente aqui, com a nossa carne, que agora é a carne que Paulo fala antes, que é o nosso conjunto de características malignas, né? Esse conjunto de características ruins que nós temos, elas morrem, né? E agora nós vivemos a vida de Cristo em nós, né? A demanda do castigo foi satisfeita em Cristo. Por isso que a justificação não é uma anistia, não é um perdão desregrado, mas é dizer assim, ó, seu pecado já foi pago por outro. Agora você é livre porque a justiça dele te cobriu. Essa que é a magia do evangelho. E aí no 21 ele fala assim, ó, a graça não pode ter um preço, senão não é graça. Se o preço da graça for as obras, ela não é graça. A graça não pode ter um preço. Sobre identidade, gente, nossa identidade em Cristo, ela é essencial para nós descobrirmos o nosso ministério. Tem gente aqui que não sabe o ministério. E a resposta que eu dou para isso é: procure sua identidade em Cristo. Você que não sabe seu ministério, olha para frente, olha para Cristo e fala assim, ó, Jesus, me revela quem que eu sou no Senhor. No fim das contas, a nossa busca é ser igualzinho a Cristo, igualzinho mesmo. Mas vão ter coisas que, por causa do nosso ministério aqui na Terra, vão evidenciar primeiro os nossos dons, sabe? Né? Tenho certeza que tem gente aí que tem dom de ensino, assim como eu. Eu acho que eu tenho, né? Não tenho certeza. Tenho certeza aí que tem gente com dom de serviço,
com o dom de misericórdia. Então, olha só. Só que, gente, quando nós sabemos o nosso ministério, mas não sabemos nossa identidade, muito possivelmente nós estamos roubando o ministério de alguém. Nós estamos pegando para nós algo que não é nosso, né? Na série de Romanos da EBD da minha igreja, olha que doido. No capítulo 12, fala sobre como descobrir os nossos dons. Ou seja, como descobrir o seu ministério, no fim das contas, a sua identidade, né? Romanos 12 fala muito sobre isso. E nesse estudo fala, eu vou mandar o link depois para vocês verem direitinho como é que funciona esse trem, porque é interessante. Porque quando nós não sabemos nossos dons, mas a gente não sabe nosso chamado, provavelmente a gente está meio errado no nosso chamado, sabe? A não ser que tenha sido uma palavra de conhecimento, uma profecia, um trem assim. Aí o bagulho é louco, aí o bagulho é diferente. Aí nós não vamos discutir sobre isso não, tá? Eu vou mandar assim, vou mandar no grupo. Então, em resumo, gente, é isso, sabe? Nós devemos buscar a nossa identidade para saber nosso ministério. O chamado é onde você vai exercer o seu dom. O dom é uma habilidade que Deus te deu, vamos dizer assim. O chamado é onde você vai exercer. E qual área, qual ministério que você vai exercer. Conclusão, gente. A maior necessidade que o homem tem é de ser justificado. Por quê? Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Então a gente tem que ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Desse jeito. Ao convertermos-nos, mesóclise, Cristo é a nossa nova identidade. Cristo é o nosso fim, é o nosso meio, é o nosso início. E por último, né? E um pouco mais de boa assim, né? Até os grandes caem, gente. Né? E quando os grandes caem, quando Pedro erra e influencia os outros, né? Quando um pastor erra e influencia outras pessoas, né? A gente tem que ter cuidado. Como eu disse, é por isso que Tiago instrui, não quer todo mundo ser mestre, não, que é complicado. Nós vamos instruir e nosso erro pode levar a gente à ruína. Só que isso não é motivo para pressão, não, gente. Isso não é motivo para você ficar pressionado, não. Não, eu não posso ser mestre, porque senão eu vou errar e vou ser julgado pior. Não. Isso é motivo para a gente se apegar mais ao Pai. De mais seriedade no seu relacionamento com Deus, para você poder ensinar. Isso é motivo para você falar, se eu tiver um relacionamento ruim com Deus, eu não posso ensinar. Porque senão eu vou fazer caquinha. Eu não posso fazer caquinha. Então, vou me apegar a Deus, tá? Para não fazer caquinha. Beleza. Acabou. Esse foi o primeiro episódio de 2 do nosso estudo do dia 19 de novembro de 2020, tá? Você está convidado a gente assistir o próximo, que vai ser sobre Trindade. Vão ser só 2, porque o livro que nós estamos usando de bibliografia para a parte metodista, ele não aborda um capítulo específico para Trindade, então é mais complicado para a gente, né, falar sobre. Você está convidado, até porque a Trindade já tem muita viagem para a gente entender, né? Então é isso aí. Até a próxima. É nóis.